Salmo 85. Assim diz a palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Coré. Favoreceste, Senhor, a tua terra e restauraste a prosperidade de Jacó. Tu perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviastes. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira-nos de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. E que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, pedimos tua iluminação, teu cuidado, tua condução, em nome do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, derrama abundantemente do teu amor em nossas vidas. Salva, Senhor Deus, os teus. Eleva, Senhor Deus, o coração daquele que está abatido. Fortaleça os joelhos. Fortaleça, Senhor Deus, as mãos. Reerga, Senhor Deus, aquele que crê e que confia no Senhor, para que sejam inabaláveis. Nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu gostaria que os irmãos viajassem comigo agora na nossa imaginação. Eu gostaria que nós fôssemos lá para o Oriente Médio, que é um lugar onde a cultura, os costumes, a realidade deles é bem diferente da nossa. O irmão se imaginasse na condição, ou vendo a cena, de um filho que vê sua família toda dizimada por uma corrente islâmica oposta. Então, sendo ele xiita, teve a sua família dizimada por sunitas. Só sobrou ele, que escapou por providência de Deus. Mas aquele menino vai crescer num ambiente em que as pessoas o recolherão, o acolherão, mas doutrinarão ele para usar toda a ira, toda a sua experiência terrível, para que ele incorpore os exércitos xiitas e possa de alguma forma lutar contra os sunitas, porque eles têm ódio mortal um pelo outro. Gostaria que os irmãos percebessem como que rápido nós podemos passar, em poucos anos, nós podemos passar de vítimas a algozes. Em vez de vítimas, nos tornarmos culpados do mesmo pecado. Eram coisas como essa, coisas semelhantes, como, por exemplo, quando as ajudas humanitárias chegam na Somália para ajudar aquelas crianças que são magras, tão magras que a maçã do seu rosto chega de pular para fora, estão desfiguradas de tanta fome, e a ajuda humanitária chega. E quando ela chega, os homens que estão no poder confiscam em nome do Estado e usam e gastam tudo o que foi dado nas suas orgias e para favorecer aqueles que eles querem. E a população inocente, a população civil, não militar,
passar fome, mesmo que o Ocidente queira ajudá-los. Assim que entregue a ajuda, os militares já estão lá esperando que as forças da ONU vão embora, eles entram e confiscam tudo do povo faminto. Quando a gente olha nesse quadro, queridos, talvez a primeira reação que tenhamos é de nos revoltar justamente com aquele que não merece essa acusação. Quando algumas pessoas se revoltam contra Deus a ver tantas injustiças, esse mar e esse caos que nós vivemos, as pessoas se esquecem da narrativa bíblica, ou se esquecem ou não creem nela. Se não creem nela, não têm o direito de acusar. E se creem nela, entenderão que situação estamos passando e as razões para tantas injustiças no mundo. Que o nosso coração fica apertado em perceber como é boa a nossa vida em relação à vida de milhares, de milhões no mundo hoje, que passam por fome, fogem de guerra, morrem naufragados, tentando conquistar uma nova realidade para suas vidas. Os irmãos estão vendo isso. Isso nada mais é, queridos, que a demonstração de tudo o que Deus disse para Adão. Adão, não coma do fruto, porque se você comer, você vai morrer. Então podemos dizer, de alguma forma, que isso não é vontade de Deus, no seu sentido preceitual. Tudo o que está acontecendo é contra os preceitos de Deus. Mas à medida que quebramos um, damos o direito às nossas gerações futuras de quebrarem qualquer um dos preceitos. E é exatamente essa situação que vivemos. E aí nos encontramos diante de uma promessa bíblica de que Deus fará justiça, que julgará dos homens todas as obras. Entre os muitos versículos que afirmam e que nos até predizem isso, que nós esperemos que Deus vai mesmo cobrar dos homens seus atos. Final do livro de Malaquias, tantos outros textos, mas um em especial me chama a atenção, que é o final de Eclesiastes. Um homem que estava em busca do sentido da vida, faz experiências com a sua própria existência e escreve suas conclusões e se chama de O Pregador, que essa é a tradução da palavra Eclesiastes. E no final do livro ele diz: demais, filho meu, não há limites para se fazer livros. E o muito estudar é só um cansaço, é só canseira da carne. Ele dizendo que estudar e estudar e estudar seria como correr atrás do vento para tentar descobrir. Não é assim que se descobre. Ele diz, mas a suma de tudo que eu escrevi sobre o sentido da vida, diz ele, guarda os mandamentos e teme a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Do homem que crê e do homem que não crê também. Porque o Senhor trará a juízo todas as obras que nós praticarmos. As que são evidentes, mas até aquelas que são ocultas. Aquelas que ninguém soube e que por isso a pessoa não teve que pagar pelo seu crime. Todas as obras dos homens, tudo o que você fez, será manifesto e Deus julgará. Ele não abre mão de ser aquele que senta no trono para fazer o julgamento. Ele delegou ao seu Filho Jesus, que foi crucificado, mais um injustiçado. Se Jesus veio para viver e participar da vida humana, participou como ninguém, porque desde oprimido, desde rechaçado pelas autoridades, até crucificado e morto de forma injusta, num julgamento injusto e absurdo, um julgamento que foi uma trama, já haviam decidido que Jesus devia morrer, então Jesus viveu como nós. E as piores coisas que um homem pode passar, Jesus passou por elas. Só que ele ressuscitou. E esse homem Jesus, Deus disse, é ele que eu vou colocar no trono, é a ele que eu confio todo o julgamento. Pois esse salmo fala exatamente de Jesus. Porque há duas coisas em conflitos que você possivelmente menciona quando vai evangelizar alguém. A ira de Deus, que não aceita injustiça,
paira sobre o homem. O apóstolo Paulo diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda injustiça dos homens que detêm a verdade em favor da própria injustiça. Então Deus está irado, sim. Mas por outro lado, paira a graça de Deus, que quer salvar-nos. Mas nem a graça admite a injustiça, e nem a justiça quer existir sem a graça. E esse salmo fala exatamente dessa conciliação. Você tem uma pequena primeira estrofe e uma grande segunda estrofe, uma mais extensa. Os 3 primeiros versículos desse salmo é a primeira estrofe do salmo. Quando se tratam de livro de prosa, você chama de parágrafo. Aí a Sociedade Bíblica te ajuda, colocando com letras escuras. A primeira letra está em negrito, de cada divisão do salmo. Então, existe a primeira estrofe e a segunda estrofe. Na primeira estrofe, geralmente o salmista já põe tudo o que o salmo quer dizer. Ele resume em poucas frases aquilo que é a mensagem do salmo. Nos primeiros versos. Os versos seguintes são explicação. São, na verdade, aprofundamento naquilo que foi dito. Mas o que há de curioso aqui é que há 2 tempos verbais. A primeira estrofe está escrita no tempo passado. Do verso 4 até o verso 13, aí há uma variação de verbos, trazendo para o presente praticamente. Por que isso acontece? Por incrível que pareça, essa primeira parte que fala a respeito, que fala no passado, favoreceste e tudo, o verbo hebraico só tem 2 tempos, não é como o português que nós temos 6, 7 tempos verbais. O hebreu não está muito preocupado com quando a ação acontece, mas se a ação está completa ou incompleta. Então nós poderíamos dizer que o verbo hebraico só tem 2 tempos, o futuro e o passado. Tecnicamente falando, o completo e o incompleto. Ou como alguns gramáticos querem dizer também, eles dizem o perfeito e o imperfeito. Então você tem só 2 tempos verbais. Quando o verbo está, por incrível que pareça, falando do passado, ele está se referindo ao futuro. A situação aqui é uma situação imaginária. Esse salmista já glorifica a Deus por aquilo que ele irá fazer. Então, ele se imagina já na condição posterior. Porque na eternidade, Deus já determinou a vitória do bem sobre o mal. Na eternidade, Deus já determinou que a injustiça será completamente dizimada da terra. Que Ele não vai aceitar nenhuma injustiça. Aliás, não há pecado na nossa história que fique sem punição. Isso é um determinado de Deus. Foi Deus que determinou. Por Ele ser justo, o homem usa de certa liberdade de agência, de certa liberdade de ação, e vai praticando os males e administra como ele acha que pode administrar. Praticando males e oprimindo outros homens, e outros oprimem outros, e assim vivemos numa terra de injustiças. Porém, há um olhar do salmista de como vai ficar tudo depois que Deus estabelecer. Por conhecer o amor de Deus, ele sabe que Deus não vai deixar que isso permaneça para sempre. E por isso as primeiras estrofes são, na verdade, a colocação daquilo que Deus já determinou na eternidade. Por isso que está no passado. Para o irmão entender como é que isso funciona na cabeça do hebreu, basta lembrar um versículo que eu acho que a primeira vez que você leu, você interpretou errado. Porque eu interpretei errado. Se você não, parabéns. Mas eu li como um brasileiro. E quando eu li na Bíblia que Deus amou o mundo, alguém mencionou isso para mim, a primeira vez eu ouvi, depois eu li. Deus amou o mundo, a impressão que me dava é que Deus não amava mais o mundo. Ele amou e parou de amar. Essa é a primeira impressão que nós brasileiros temos. Mas por que o João põe o verbo no auristo? Porque João é um hebreu. Lá no Salmo 1 diz: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Só que o verbo bem traduzido, ou mais literalmente, seria: feliz o homem que não andou no conselho dos ímpios.
Porque o hebreu colocava no passado para dar uma ideia de estado. Porque se colocar no presente, o homem pode não ter andado no caminho do Senhor antes e pode amanhã também deixar de andar. Então, para o hebreu, tinha que ser o passado. Feliz o homem que não andou no conselho dos ímpios, não se deteve no caminho dos pecadores e nem se assentou na roda dos escarnecedores. Essas palavras todas colocadas no passado é para dar uma ideia de que esse é o estado de vida do homem, é o seu estilo de vida. Ele, no passado, não fez isso, ou se fez, mudou de atitude, e agora ele nunca mais fará, porque não faz parte da sua vida viver pelo pensamento dos ímpios ou andar no caminho dos pecadores. Agora nós temos aqui, o salmista também, ele joga para o futuro, mas põe no passado porque já foi determinado por Deus. E ele diz que há uma graça. Ele diz que há salvação, mesmo contemplando que Deus tem todas as razões para estar irado conosco. Os 3 primeiros versículos falam de como ele se sentirá. Ele já se projeta e diz, quando Deus estabelecer a justiça. Depois ele vai falar um pouco do seu sentimento hoje, e das suas orações, das suas inquietações. Então ele usa, pensando no futuro, ele diz, favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Isso não é algo que aconteceu, apesar dele dizer no passado, ele está olhando, imaginando no futuro, e aí por isso ele diz, Deus restaurou. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste tudo no passado, encobriste os seus pecados todos. Quero só dizer para os irmãos que a palavra encobrir para o hebreu tem um significado muito especial, porque essa é a palavra para perdão. Então, o dia do perdão para o hebreu, nós conhecemos o nome, acontece ali entre setembro, caminhando para outubro já, nós temos o Yom Kippur. A palavra Yom quer dizer dia, e Kippur, cobertura, perdão. Na verdade, perdão. Já viram aquilo que o hebreu usa na cabeça, aquele gorrinho? Aquilo se chama kippar. Então você muda a vogal um pouco, ela se sai de cobertura para perdão. Então há realmente uma forma que Deus cobre o nosso pecado. Ele está coberto de forma que o próprio Deus não vai ver mais o pecado. Deus olha e não vê o pecado mais. De onde é tirado isso? Exatamente essa palavra era usada porque no dia do perdão do hebreu, quando eles tinham tempo, eles sacrificavam um cordeiro. E aquele cordeiro morria para pagar os pecados do povo. E o sangue daquele cordeiro era aspergido sobre a tampa da arca, que era conhecida como propiciatório. E quando era derramado aquele sangue, Deus não via mais a tábua da lei quebrada dentro da arca. Antes do sangue, havia ouro na tampa da arca. Mas não comprava Deus, nem seduzia Deus. Deus continuava olhando para o pecado e vendo o pecado do povo. Então, quando o sangue era derramado, ele via o sangue puro de um cordeiro de um ano, e sem defeito, ele olhava aquele sangue de um animal sem defeito, e não via mais o pecado porque estava coberto. Daí a palavra que o hebreu usava para perdão. Então diz aqui no verso 2, perdoaste a nossa iniquidade do teu povo, e embaixo, encobriste os pecados, seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda. Do furor da tua ira te desviastes. Pode ser que alguém entenda que Deus está negando a si mesmo. Mas eu quero que você observe aqui uma coisa, queridos, que é muito curiosa a respeito disso. Que Deus de forma alguma nega-se a si mesmo. O apóstolo Paulo diz, se nós o negarmos, ele por sua vez nos negará. Escreve isso a Timóteo. E ele diz, e se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Então, de que forma Deus não despeja a ira dele sobre o povo, salva o seu povo, restabelece a prosperidade na terra, restabelece a saúde do povo de Israel, e ao mesmo tempo não é injusto em nada do que ele faz? Como que isso pode ser possível?
Nós acabamos de dizer, a ira de Deus não fica pairando. Deus não é brasileiro, apesar de que alguns dizem que ele seja brasileiro. Então Deus não vai fazer vista grossa e nem vai dar jeitinho. Havia no céu essa demanda de condenação para o homem e uma demanda de salvação para o homem. Como conciliar isso tudo? Esse salmo está falando da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é isso, querido. Você não pode rejeitar a obra da cruz, porque é a maior bênção que já aconteceu. Foi o momento em que Deus despeja sua ira sobre um homem, mas ressuscita esse homem no terceiro dia. Então, ele está dizendo no Salmo exatamente essa verdade, que o amor de Deus é demonstrado porque ele reprime a sua ira. É isso que está aqui. Você pode ver no Salmo que Deus encobriu o pecado, tal, fica subentendido Deus exercendo a sua ira sobre Jesus. Mas observe que a ênfase aqui é que a indignação de Deus ele reprimiu. Deus estava indignado com todos esses atos de justiça, só que ele reprimiu e ele se desviou do seu próprio furor, do furor da sua ira. Deus se desvia. A ira é dele, mas ele se desvia da própria ira. Como isso foi possível? Como foi possível cobrir o pecado? Então, não somente nós percebemos a graça de Deus, em que ele reprime a sua ira, o amor de Deus por você, mas também há um outro detalhe. O exercício da sua ira também é uma demonstração de amor. O fato de Deus não te condenar é prova de amor. Mas o fato de Cristo ter sido condenado no seu lugar também é prova de amor. Então, vamos ver do verso 4 em diante. Ele diz, começa a ser uma oração. São pedidos que ele faz. Ele diz, estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Esse aparente silêncio de Deus contra as injustiças e as opressões que sofremos. Veja o verso 6. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Vejam que são perguntas que são feitas a Deus. Perguntas, queridos, que estiveram na boca dos apóstolos. Jesus morreu. Os apóstolos, claro que infantilmente pensaram, estamos derrotados, venceram aquele que era invencível, foi vencido pelos hebreus, pelo sinédrio. Perdemos o nosso líder. Só que Jesus se apresentou a eles ressuscitado. Não foi isso? Eles se alegraram e tudo. E qual é a pergunta que eles fizeram para Jesus? Quando será, Senhor, que restaurarás a sorte da casa de Israel? Os discípulos conheciam salmos como esse, inclusive este salmo, e sabiam que quando o Messias tivesse no seu pleno poder, Israel seria restaurado, o povo de Deus seria restaurado e os povos na terra experimentariam uma justiça sem fim. Acabaria todo tipo de morticínio. E o bom fariseu ainda cria que haveria vida eterna para os homens. Então o Messias tinha na sua mão vida eterna. O Messias ressuscitaria todos que morreram, inclusive Davi, inclusive Salomão, Sansão, seriam ressuscitados. O hebreu acreditava nisso. Então os discípulos viram Jesus ressuscitar e pensaram, agora acabou para eles. Os opressores da terra agora vão ter que tremer, porque agora ele vai arrebentar com todo mundo e vai nos fazer ministros dele. Lembra da mãe de João e de Tiago? Quando o Senhor estiver no teu reino, põe um à tua direita do teu trono e outro à esquerda. A mãe de Tiago pediu isso para Jesus. Porque eles estavam esperando uma restauração imediata. Não entendiam eles que a obra de Cristo não estava concluída. A obra da cruz e do perdão estavam. Mas ainda precisava ser proclamada pelo mundo. Por isso Jesus estava criando a igreja, para que antes que viesse o grande juízo, os homens fossem chamados a fazer as pazes. Na verdade, a se reconciliar. O apóstolo Paulo diz que a ele foi confiado o ministério
da reconciliação. Paulo chama o evangelismo, o ministério da igreja, a proclamação, o testemunho, a vida da igreja, ele chama de ministério, o serviço da reconciliação. Então, Deus está irado e Deus vai vir punir. Porém, ele vem com uma proposta de paz. Você encontra essa proposta de paz em Isaías, capítulo 1. Vinde e arrazoemos, porque é vez de morrer. Aquela palavra de Isaías, queridos, foi mais de 700 anos antes de Cristo nascer. Tudo estava prevendo e olhando para Jesus. Aqui também o salmista. Por que Deus reprimiu a sua ira e por que ele desviou o furor? Por que ele não nos esmaga e nos faz perecer eternamente do fogo, que é o que nós merecemos? A única explicação, querido, está em Jesus. E é por isso que os discípulos de Jesus fizeram a mesma pergunta. É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus responde com muita clareza. Não compete a vocês saberem as datas e os tempos que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Lá nos evangelhos, isso ele fala em Atos, nos evangelhos ele diz, o dia da vinda, nem o filho sabe, só o pai. Então Jesus está dizendo, Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Aí Jesus diz, mas vocês serão minhas testemunhas. Jesus está ali inaugurando sua igreja e diz para os seus discípulos, fiquem em Jerusalém, até descer do céu o Espírito Santo que eu prometi. O Espírito Santo foi prometido pelo profeta Joel. Então vocês receberão, vai se cumprir essa profecia. E vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo, os confins da terra. Conhecerão sobre Jesus por causa da sua igreja. Então é importante que o irmão veja que os discípulos tiveram essa inquietação. Nós temos essa inquietação. E nós achamos que Deus está insensível a todas essas dores. Engano nosso. Se você ler, e eu peço que você leia depois, Romanos capítulo 8, que diz que Deus nos ama como Pai. Ali é dito que essa situação não alegra ninguém de bom coração. Esse mundo de injustiça, Paulo acaba exprimindo em 3 gemidos. Ele diz que toda a criação geme a um só tempo, esperando que Deus venha e revele quem são os filhos de Deus, que são aqueles que vão morar no novo céu e nova terra. Então a criação está gemendo, o mundo está sendo destruído. Não há possibilidade de mudarmos o coração. As grandes nações não querem participar, porque isso vai representar grande prejuízo de uma tentativa de restaurar a própria natureza na terra. As pessoas judiam dos bichos. Acham que isso não é pecado? Pois veja que Deus não destruiu a cidade de Nínive por causa das crianças e dos animais que moram lá. Leia o último versículo de Jonas. Jonas queria que a cidade de Nínive fosse destruída porque ela merecia isso. E Deus fala de criancinhas pequenas, de 180 mil, se não me engano. Ele falou, Jonas, eu não terei misericórdia de seres humanos que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda. Falava isso das criancinhas, porque a população de Nínive era muito maior do que 180 mil. E ele diz, e não terei eu misericórdia de muitos animais? Leia o livro de Provérbios, você vai ver que que torturar animais é pecado diante do Senhor. Então a criação inteira está gemendo, aguardando que os filhos de Deus sejam revelados. Eu e você. A impressão que esse texto que Paulo nos dá é que nós estamos olhando para o céu, esperando o nosso mediador Jesus, e a natureza está olhando para nós, para a humanidade, para ver a hora que os filhos de Deus serão sacados do meio dos outros, porque aí ela será redimida do cativeiro. Romanos capítulo 8, Paulo diz isso. Porque Deus amou o mundo. Não foi meramente seres humanos, Deus amou o mundo. Toda a sua criação é alvo do amor de Deus. Portanto, ela está gemendo. Aí Paulo diz, não somente ela, nós que temos as primícias, também gememos a um só tempo. E por isso estamos orando a Deus. Mas até a nossa oração não é como convém. E ele diz, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se a situação está ruim e triste,
É deprimente. Eu quero que o irmão se lembre que o universo está gemendo. Os filhos de Deus estão gemendo. E o próprio Espírito Santo também geme. Portanto, não é uma situação agradável, mas necessária. Porque Deus não quer que se percam nenhum dos que serão evangelizados e que se converterão. Então você quer apressar a vinda de Jesus? Evangelize. A hora que se completar o número dos eleitos, não há motivo de Deus esperar mais. Então, aqui o salmista mostra a sua inquietação. Ele abre o seu coração e diz: até quando, Senhor? Primeiro ele diz que Deus desviou a ira. Só que ele olha para o mundo e não vê ainda essa ira desviada. E ele pede: Senhor, restabelece-nos. Estarás para sempre irado. Verso 5. Aí no verso 7, mais um pedido. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Deus falará de paz. Lembrem-se que Paulo disse que ele recebeu o ministério da reconciliação. Lembre-se que Jesus disse que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. E que os que são misericordiosos com seus irmãos, não são injustos nem opressores, mas tratam com misericórdia, esses alcançarão a misericórdia. Então é evidente, o apóstolo que escreve aos Hebreus diz, no capítulo 12, segui a paz e a santificação, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele diz aqui, escutarei, verso 8, o que Deus, o Senhor, me disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Então não somente Deus faz as pazes conosco, como nos guarda de cairmos, Ele nos preservará, Ele nos sustenta. Verso 9, então mostrando santidade, próxima está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Lembrando de Paulo, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas a glória assistirá à nossa terra. Verso 10, encontram-se a paz e a verdade. Desculpem, a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Querido, isso aqui é de uma profundidade, porque Jesus conseguiu conciliar o inconciliável. Ele está dizendo agora aqui a respeito de que a graça e a verdade se encontraram. A graça é aquilo que diz: Deus ama você mesmo sem merecer, eu quero salvar você. Mas a verdade diz: você não merece, e Deus não pratica injustiça. Então, de que maneira? Os irmãos se lembram que eu disse que não há pecado que ficará sem punição? Nenhum, nem a menor mentirinha. Tudo vai ser punido. É por essa razão que o Dr. Francis Schaeffer diz: entendam o que eu vou dizer. De certa forma, Deus nunca nos perdoou. O que ele quis dizer é que o seu pecado ou será punido no dia do juízo, ou foi punido em Cristo na cruz. Toda iniquidade Deus destruiu, Deus puniu, Deus fez sangrar por causa da iniquidade, porque o salário do pecado é a morte. Então toda iniquidade recebeu a justa punição. A diferença é que Cristo passou na frente e recebeu de alguns que estão protegidos por Jesus, por isso não serão julgados. Os que creem, você crê? Glória a Deus. Porque Jesus diz: aquele que crê em mim não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Sabe o que é não entrar em juízo? Não vai passar mais por julgamento. Você acha que o pastor Jocida, porque está de terno e gravata, dentro da igreja cantando hinos e carregando a Bíblia, não merece condenação? Você está enganado. Você está completamente enganado. Todo homem, excetuando Jesus, merece condenação. Só que eu não serei julgado, não porque eu seja bom, mas porque houve um homem bom na terra chamado Jesus. E ele já foi julgado no meu lugar e punido no meu lugar por Deus. Portanto, é aí que a graça e a verdade se encontram, em Jesus. E mais, o texto nos diz
que a justiça e a paz se beijaram. O nosso Deus é Deus de paz. Nosso Deus é aquele Deus que quer nos ver alegres, mas não quer praticar injustiça em salvar-nos. Então, para que sejamos salvos, alguém teve que pagar o preço. Jesus, sendo Deus, desceu e nasceu de mulher. Ficou ali por volta de 9 meses no ventre de Maria, nasceu e teve uma vida atormentada. Ele que morava no céu com Deus, agora se fez homem. Ele é cuspido e injuriado na cruz e de forma injusta crucificado com bandidos no Calvário. Eu e você que crê foram julgados lá na cruz, lá em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, fora da cidade. O escritor dos Hebreus diz que quando o cordeiro era morto e ele ia ser queimado, o cordeiro sacrificial, eles abriam a barriga do cordeiro e tiravam as entranhas, as tripas, as impurezas e queimavam do lado de fora de Jerusalém. E aí o escritor dos Hebreus diz: saiamos então da cidade. Saiamos diante do nosso próprio vitupério, da nossa vergonha, do nosso vexame. Mas lembre-se, salvos são aqueles que saem ao encontro dele. É para ele a nova cidade, não aquela. Jerusalém não era digna de que Cristo morresse ali. Então Jesus morre do lado de fora, no Gólgota. E aí o que nós somos chamados a ver, queridos, é que exatamente nesse momento que Cristo morre, você observa na cruz, na crucificação, algo que é olha, querido, extremamente inquietante. Jesus diz na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Olha que coisa curiosa. Jesus sabia a resposta. Por que me desamparaste? Sabe por que Jesus foi desamparado, querido? Porque quando Deus desamparou Jesus, quando Deus voltou as costas para Jesus, Ele pôde abrir os braços para você. Era preciso que Cristo fosse rejeitado para que eu e você fôssemos acolhidos. Porque naquele momento os nossos pecados foram transferidos de nós para Ele. Ele morre pelos nossos pecados e por isso Deus lhe volta as costas. Deus estava exercendo juízo, julgamento. Mas aquele que crê em mim, disse Jesus, não passará por julgamento. E leia lá em Apocalipse o desenho, é muito bonito, queridos. Chega a ser estranho, mas fala lá que foram ressuscitados todos os seres humanos, até aqueles que morreram no mar, compareceram diante do trono do grande juiz. E livros foram abertos. Aí ele diz, e um outro livro foi aberto. Perceba essa diferença. O livro da vida. O livro das obras dos homens que eram abertos, e os homens eram julgados segundo aquilo que praticaram. Mas alguns livros não foram abertos, eles foram extintos. O sangue do Cordeiro apagou tudo que estava escrito nele. Aqueles homens têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, nos livros que foram abertos, lá em Apocalipse 20, imaginem biografias, né? A história da sua vida. O livro da vida é como uma lista telefônica, grosso, grande, né? Mas só consta de nome, não tem história. Pois todos os que tiveram seu nome escrito no livro da vida não entraram em julgamento. É isso que Jesus está dizendo. Quem crê em mim, e o autor de Apocalipse é o mesmo autor do Evangelho de João. Jesus diz, quem crê em mim, passou da morte para a vida, não entra mais em julgamento, não entra mais em juízo. Portanto, esse salmo, querido, nos chama para o momento em que a paz e a justiça se beijam. A paz será derramada sobre você porque Cristo fez justiça. Deus fez justiça em Jesus e todos os seus pecados, até o que você cometerá no futuro. Infelizmente, cometeremos coisas desonrosas, porém, o Senhor já nos perdoou. E é por isso que o Salmo conclui, e eu também estou concluindo, que quando diz, verso 10, encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade. Olha a nova terra.
Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom. É Deus que dá o que é bom. E a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Qual é o caminho que você quer seguir? Olha o que a justiça faz. Tendo Cristo morrido e ressuscitado, podemos olhar para a vida de Jesus. E o apóstolo Pedro diz, ele nos deixou pegadas para que seguíssemos. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Então eu preciso andar nos caminhos de Jesus. E eu quero concluir, queridos, só dizendo que vamos parar com fantasias infantis que temos às vezes. Eu conheci alguém, hoje, graças a Deus, é crente em Jesus, mas numa época em que estava ainda só entusiasmada com a fé e praticando muita coisa errada. Essa pessoa abria a Bíblia no Salmo 23, que diz que Deus é o meu pastor, e ela tinha constantes enxaquecas. Então o que ela fazia? Ela punha a Bíblia, punha o travesseiro e dormia sobre o Salmo 23 e recitando o Salmo para ver se a dor de cabeça desaparecia. O Salmo 23 não foi escrito para isso, viu? Nem o Salmo 91, para afastar as pragas da nossa tenda. Eu tenho que me apropriar das verdades do texto e me transformar e ser transformado por aquilo que ele diz. Então o que eu quero te dizer, o Salmo 23 pode ser um dos seus salmos prediletos, mas você precisa se responder a pergunta se você é ovelha de Jesus. É ele que nos leva para pastos verdejantes, mas se você não segui-lo, você não vai chegar a lugar algum. Por isso precisamos ser imitadores de Jesus. Se somos convertidos, morremos para o pecado, e agora a nossa tarefa é imitar Jesus na sua vida. As nossas respostas, inclusive quando somos esbofeteados, como somos afrontados, quando nos indignamos com alguma coisa, devemos, até o nosso próprio tom de voz tem que ser o de Jesus. Seja o imitador de Jesus. Se você não andar nas pegadas dele, você não é ovelha dele, e o Salmo 23 é correspondência alheia para você. Que as bênçãos do Salmo 23, que as bênçãos da Bíblia, então faça uma aliança com o Senhor. Converta o seu coração. Ande nas pegadas de Jesus. Nenhum de nós será salvo por nossas obras. Somos salvos pela obra de Cristo na cruz. Tenho absoluta certeza disso. Mas as recompensas virão pelas obras. E as obras também mostram de quem nós somos. Então, essa que é a verdade, queridos. Vamos ouvir, como diz o Salmo, vamos ouvir as suas palavras de paz. Vamos confortar o nosso coração com as promessas daquilo que virá e observando o que ele já está fazendo na nossa vida hoje. Ao contrário de vivermos fantasias, vamos viver a verdade, porque é possível conciliar a verdade e a graça. A graça não é uma mentira que Deus conta para si mesmo para poder nos salvar. A graça e a verdade se encontram em Jesus. E a paz e a justiça se beijam. Tenha absoluta certeza disso, queridos. A resposta para tudo, para o menino lá na Síria, para o menino que vai, infelizmente, passar essa noite com fome. Resposta para ele é Jesus. Precisamos viver Cristo agora, e eu tenho certeza que isso vai acabar afetando e transformando o mundo. Se você não crê nisso, você não conhece o que é o Evangelho ainda. Eu sei que é altamente transformador e que Deus está convertendo vidas, que a nossa redenção está bem próxima, salvação está bem perto. Vamos orar ao Senhor. Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, entregue essa noite. Peça a Ele perdão. Ele é rico em misericórdia e vai te perdoar. Oremos.